Você já teve a sensação de que um simples abraço poderia ter mudado tudo? De que aquele toque, aquele instante, carregava algo que as palavras nunca foram capazes de explicar? O que vou te revelar agora não é uma técnica comum. É um ritual ancestral. Algo que toca diretamente o inconsciente masculino e desperta memórias que ele nem sabia que estavam lá. Carl Jung falava sobre como certas experiências ativam partes do ser que dormem dentro de nós. E entre todas essas experiências, existe uma que o homem jamais esquece. Um abraço executado com presença, intenção e alma. Esse abraço não marca só o corpo. Ele marca o coração. Cria uma impressão emocional tão profunda que ele passa a te carregar em pensamento mesmo sem perceber. Hoje você vai descobrir como usar esse poder de forma consciente, sagrada e autêntica. Mas primeiro, respira, porque o que está por vir pode mudar tudo o que você sabe sobre conexão. A maioria das pessoas acha que um abraço é só um gesto carinhoso. Mas, na verdade, um abraço é uma linguagem, um código antigo, anterior às palavras. O corpo sente, a alma entende. E o homem, mesmo sem saber explicar, guarda esse toque em algum lugar dentro dele. Carl Jung descobriu que o inconsciente masculino responde com intensidade a experiências que despertam sua ânima. O lado feminino da psique dele, aquele que busca refúgio, verdade e pertencimento. Quando um abraço atinge esse nível, ele deixa de ser físico e se torna arquetípico. Você não está mais apenas tocando um homem. Você está ativando uma memória ancestral de acolhimento, de casa, de cura. E quando isso acontece, ele não sente que está com você. Ele sente que voltou para algo que nem sabia que procurava. É por isso que alguns abraços somem na memória e outros permanecem por toda uma vida. A ciência já provou o que Jung intuía há décadas. Quando dois corpos se encontram em um abraço verdadeiro, algo acontece no invisível. Batimentos cardíacos se alinham, respirações se sincronizam. Os sistemas nervosos entram em harmonia. Isso se chama sincronização límbica. Mas o que poucos sabem é que durante esse tipo de abraço, o cérebro do homem ativa regiões que armazenam memórias emocionais profundas, a amígdala, o hipocampo, o núcleo accumbens. Essas áreas criam uma marca, um registro inconsciente da experiência vivida com você. E mais que isso, os neurônios espelho dele captam sua emoção naquele momento. Se você está entregue, presente, conectada, ele sente e grava. É por isso que um abraço dado com intenção pode se transformar em uma tatuagem invisível na alma masculina. Ele pode seguir com a vida dele, mas uma parte vai sempre voltar para você. Você pode achar que é só mais um gesto, mas a forma como você abraça pode mudar tudo. Existe um ritual silencioso escondido nesse contato. Um gesto que, se feito com consciência, pode curar traumas, despertar saudades e ativar o desejo emocional mais profundo de um homem. Esse abraço tem 3 fases. Cada uma atinge uma parte diferente do sistema nervoso dele. Juntas, formam o que Jung chamaria de sincronicidade emocional. Um momento em que alma, corpo e energia entram em perfeita harmonia. Não é sobre manipular. É sobre acessar um lugar que ele mesmo não consegue acessar sozinho. E a verdade? Esse método já foi praticado por mulheres sábias muito antes da ciência nomear suas partes. Mulheres que sabiam tocar não apenas o corpo, mas a essência. E quando você faz isso de forma consciente, você deixa de ser apenas uma lembrança. Você se torna um marco. Talvez você já tenha vivido isso. Um abraço que fez seu corpo arrepiar, ou aquele momento em que alguém te envolveu com tanta presença que por um segundo você se sentiu
completamente vista. Esse tipo de instante fica marcado, não pelo que foi dito, mas pelo que foi sentido. E às vezes, tudo do que a gente mais deseja é reviver aquilo, ou dar a alguém essa mesma sensação. Por isso, antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Compartilha aqui nos comentários um momento em que um abraço te marcou. Pode ter sido com alguém que ficou, ou com alguém que foi embora, mas que deixou uma memória no seu corpo. Esse espaço aqui é seu. E quando você escreve, você ativa. Você dá nome à conexão. E talvez inspire outras mulheres que também estão buscando sentir de verdade. O abraço não começa no toque. Ele começa antes, no momento em que você se aproxima. A maioria das pessoas já se aproxima desconectada, distraída, ausente. Mas quando você chega com presença plena, algo muda no ar. Respire fundo. Sinta seu próprio coração. Permita que ele se expanda. Esse pequeno gesto ajusta sua energia. E os homens sentem. Mesmo sem entender, eles percebem quando uma mulher está inteira ali. Agora olhe nos olhos dele, mas não com sedução ou estratégia, com verdade, com aquele olhar que diz: eu te vejo. Não só o que você mostra, mas o que você esconde. Esse segundo de contato visual é poderoso. É o que Jung chamava de reconhecimento arquetípico. O instante em que ele sente que está sendo visto em sua essência. E nesse momento, o corpo dele já começa a gravar. Agora que o olhar foi entregue, o corpo inteiro já está em estado de abertura. Você não precisa dizer nada. Seu campo energético está dizendo tudo. E é aqui que você dá o próximo passo. Se aproxime como quem honra um momento sagrado, sem pressa, sem tensão, como quem caminha em direção a um altar. Nesse instante, o seu estado interno importa mais que qualquer movimento externo. O homem, por mais racional que pareça, capta a energia do gesto. E o que você transmite aqui é o que ele vai guardar para sempre. Sinta seu coração, sinta o dele. E imagine que entre vocês há uma ponte invisível de luz e confiança. Esse exercício de visualização muda seu estado vibracional. E ele vai sentir, porque o que se aproxima dele não é só um corpo. É uma mulher presente, conectada, inteira. E é isso que ativa os neurônios espelho dele antes mesmo do abraço acontecer. Agora sim, os corpos se tocam. Mas esse não é um abraço qualquer. É um encontro entre dois sistemas nervosos, dois campos de energia, duas histórias. Aproxime-se com intenção. E quando os braços se fecharem em volta dele, abrace com tudo o que você é. Não só com os braços, mas com o peito, com a respiração, com o coração. O segredo está no ritmo, na pressão, no equilíbrio entre firmeza e suavidade. Você está dizendo com o corpo: eu sou porto, mas também sou mar. Esse contraste é o que fascina o masculino. Ele precisa sentir segurança, mas também sentir que ali há algo indomável, vivo. Sincronize a respiração com a dele. Seu corpo saberá como. Quando isso acontece, os neurônios espelho do cérebro dele ativam um estado raro de conexão emocional profunda. Nesse instante, ele para de pensar e começa a sentir. Enquanto você o abraça, algo muito mais profundo está acontecendo. O campo eletromagnético do seu coração está se encontrando com o dele. E o coração, mais do que o cérebro, emite o sinal mais forte do corpo humano. É por isso que quando o abraço é real, o tempo parece parar. Não diga nada, sinta. Sinta gratidão por esse instante, pela presença, pelo toque, pela conexão. Essa gratidão silenciosa gera uma frequência que ele capta, mesmo que não saiba explicar. Se quiser, visualize uma luz dourada envolvendo vocês dois. Essa imagem simples altera sua vibração. E o corpo dele responde. A ciência moderna confirma.
Nossa intenção emocional molda a experiência do outro. E Jung já dizia, o símbolo é a linguagem do inconsciente. Quando você projeta essa luz, esse calor, essa intenção, você não está apenas tocando o corpo dele. Você está reprogramando a memória emocional que ele terá de você. E ela será inesquecível. Você pode pensar que é só mais um abraço, mas para ele você acabou de se tornar uma experiência. Enquanto vocês estão ali, respirando juntos, há algo acontecendo além do toque. Seu abraço está ativando áreas do cérebro dele ligadas à confiança, prazer, memória e recompensa. É como se seu corpo estivesse deixando uma assinatura invisível dentro dele. E quando isso acontece, ele não vai lembrar só do abraço. Ele vai lembrar da paz, da presença, do algo que ele sentiu e que nunca conseguiu nomear. Você se torna o símbolo de uma sensação. E isso é mais forte do que qualquer palavra, aparência ou promessa. É por isso que alguns homens seguem em frente, mas não esquecem. Porque você não se tornou um hábito. Você se tornou uma âncora emocional. E agora chegou o momento mais delicado. A forma como você solta também grava. A maioria das pessoas se separa de um abraço como quem encerra algo banal. Solta rápido. Vira o rosto. Segue o fluxo. Mas o fim do abraço é, na verdade, o clímax emocional da experiência. É onde você sela tudo o que foi sentido. Quando sentir que o momento chegou ao fim, não rompa bruscamente. Afaste-se com suavidade. Mantenha o contato visual por mais um segundo. Um olhar calmo, sereno, sem expectativa. Esse segundo extra diz, eu estive aqui, plena, presente, e isso foi real. É esse momento que imprime a memória, porque o cérebro interpreta o fim como a parte mais marcante de uma experiência. Se você fecha o abraço com consciência, o corpo dele grava o gesto como algo sagrado. E aqui, o detalhe faz toda a diferença. Existe uma forma de tornar esse instante ainda mais poderoso. É sutil, mas o efeito é profundo. E é isso que você vai aprender agora. Antes de soltar completamente o abraço, existe um gesto simples que transforma a experiência em memória afetiva profunda. Com delicadeza, pressione por menos de um segundo 2 pontos específicos nas costas dele. O primeiro, logo abaixo da omoplata esquerda. O segundo na região lombar direita. Não é força, é intenção. Esse toque sutil ativa terminações nervosas ligadas ao sistema límbico, criando uma associação direta entre você e a sensação emocional vivida naquele instante. É o que os neurologistas chamam de ancoragem sensorial. E o que Jung chamaria de impressão arquetípica. Ele talvez nem perceba conscientemente o que aconteceu, mas sempre que alguém o abraçar depois disso, o corpo dele vai lembrar de você, do calor, da segurança, da alma presente. Você não é mais só uma lembrança, você se torna uma referência, um símbolo de algo que ele vai buscar, mesmo sem entender exatamente o que. Esse gesto completo, da aproximação consciente, ao toque presente, até a liberação sutil, ativa 3 áreas poderosas do cérebro masculino ao mesmo tempo. O hipocampo, que grava memórias de longo prazo, a amígdala, que registra emoções intensas, e o núcleo accumbens, que é o centro de prazer e recompensa. Essa tríplice ativação forma uma assinatura emocional tão profunda que você não se torna apenas uma lembrança boa. Você se torna inesquecível. Jung chamaria isso de imprinting arquetípico, um símbolo gravado na alma que transcende o tempo, os encontros e até o fim da relação. E o mais bonito é que tudo isso não depende de beleza, status ou esforço. Depende só de uma coisa: presença real. Presença que toca. Presença que cura. Presença que fica.
O poder desse abraço não está apenas no efeito que ele tem sobre ele, mas no que ele desperta em você. Porque quando você abraça com essa presença, com essa intenção, você também recebe. Você também se alinha. Seu sistema nervoso entra em estado de coerência. Seus hormônios se regulam, sua intuição aflora. Esse gesto te reconecta com a sua essência feminina mais profunda, aquela que nutre, que acolhe, que enxerga sem julgar. E ao oferecer esse abraço, você afirma silenciosamente: eu estou aqui, inteira, sem me esconder, sem me diminuir. Isso não é sobre agradar, é sobre habitar o seu corpo com verdade, é sobre ser canal de algo maior. E quando você vive isso, não importa mais se ele vai ou fica, porque você já se transformou. E essa transformação ninguém tira de você. Se esse gesto tocou ele, imagina o que ele ativou em você. Você não aprendeu uma técnica. Você aprendeu uma nova forma de existir no encontro. E quando você se move com esse nível de consciência, o mundo ao seu redor responde diferente. Seus relacionamentos mudam. Sua presença muda. Porque agora você não toca só com os braços, você toca com a alma. Esse tipo de presença é rara, é revolucionária. É o que Jung chamava de poder transformador da consciência desperta. E se você sentiu isso, essa expansão, essa lembrança silenciosa de quem você é, então esse vídeo já cumpriu seu propósito. Se isso ressoou com o que você vive ou quer viver, deixa seu like. Não por algoritmo, mas como um sinal para você mesma. Eu escolho habitar minha presença com verdade. O que você acabou de aprender não é sobre conquistar um homem. É sobre reconquistar a si mesma. A mulher que abraça com presença é a mesma que aprende a estar inteira em tudo. No toque, na fala, nas decisões, na vida. Esse gesto sagrado é só o começo. Um lembrete de que você carrega em si um poder que não depende de validação externa. Quando você oferece esse tipo de conexão, você se torna mais do que lembrança. Você se torna símbolo de acolhimento, de verdade, de profundidade num mundo que vive na superfície. E o mais bonito é que você não precisa de permissão para viver isso. Você só precisa escolher se entregar com alma. Porque o corpo sente, a alma grava e a presença transforma tudo. Você não é qualquer mulher. Você é o portal. Agora você entende por que alguns abraços simplesmente passam e outros ficam. Ficam na pele, ficam no peito, ficam na alma. Porque não foi o toque que marcou, foi a presença. E quando você une presença, intenção e verdade num gesto tão simples, você cria algo que nem o tempo, nem a distância conseguem apagar. Seja ele quem for, ele vai lembrar de você. Não só pela forma como o abraçou, mas pela forma como o fez sentir. Esse é o verdadeiro poder feminino desperto. Tocar não só o corpo, mas aquilo que até ele havia esquecido que tinha. Se esse vídeo despertou algo em você, comenta aqui embaixo a palavra presença. É só uma palavra, mas é o começo de tudo. E pode ser o seu lembrete de nunca mais se ausentar de si mesma, nem dos seus encontros.